Olá, a paz de Cristo esteja contigo. Estamos começando mais compartilhando a palavra. E hoje está em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. O texto vem dizer da vocação de Mateus. Hoje, dia desse apóstolo, dia desse evangelista. Então nós vamos partilhar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, ele é um coletor de impostos, publicano. Aí Jesus simplesmente passa por perto dele e fala: siga-me. E esse homem seguiu Jesus, deixou lá o posto de cobrador de imposto, né? E aí veio e sentou-se com Jesus à mesa, e ali os judeus estavam questionando, né? Os fariseus estavam perguntando para Jesus: mas olha, ele está comendo e bebendo com um pecador, né? Com um publicano. E aí Jesus então dá o seu ensinamento. Jesus, ouvindo isso que eles estavam falando, né? Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Veja bem, Jesus chamou aquele homem, né? Siga-me. Mas não falou para ele: ó, siga-me e agora você vai ser meu discípulo. Não. Foi depois desse gesto de Jesus que Mateus começa a seguir Jesus. Mas o mais importante foi o que aconteceu com aquele discípulo, né, que futuramente ia ser discípulo. O que ele fez? Ele, de uma hora para outra, ele deixa tudo, vai seguir Jesus, e depois disso, então, no segmento ali, naquele momento que ele está com Jesus, que ele começa a olhar o Mestre, e dali em diante, então, ele passa a ser um dos discípulos de Cristo. Entendeu? Aí todos os outros ficaram enciumados, todos os outros ficaram nervosos. Como é que Jesus pode comer com um publicano? E aí Jesus então dá outros ensinamentos. Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significam essas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu acho interessante, né? Na nossa comunidade nós fizemos esta correção, porque muita gente acabava ajoelhando ali no momento do ato penitencial. A igreja pede para que a gente fique em pé, né? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, né? Põe a mão no seu coração, seja um ato de contrição ali assim, e para que a pessoa ela tenha aquele momento do encontro com a misericórdia, né? E olhando os gestos, parece que ao ajoelhar, parece que você está, né, fazendo um gesto mais concreto, você está se reconhecendo miserável ali diante do Senhor. Mas a igreja pede que a gente fique em pé, então, e eu falava dias atrás que isso não é o mais importante para mim. O mais importante de tudo isso, ou ajoelhado ou em pé, é nós sermos acolhidos por Jesus e recebermos a sua misericórdia, né? Então, o que tem que dobrar diante do Senhor? O nosso coração. O meu coração, o seu coração tem que se dobrar diante do Senhor e se reconhecer miserável, porque nós não somos melhores do que ninguém. Então não nos dá a capacidade de julgar a pessoa e condenar aquela pessoa. Dá-nos uma capacidade de sermos mais misericordiosos. Se a pessoa está no erro, o que nós devemos fazer? Orientar aquela pessoa para que ela vá para o bem, para que ela esteja procurando fazer a vontade do Senhor. Se a pessoa não quer fazer a vontade do Senhor, então o que eu vou fazer? Eu vou condenar aquela pessoa? Vou jogar aquela pessoa no inferno? Não, é um problema dela. Porque nós não sabemos a que horas o Senhor nos chama. Nós não sabemos a que horas aquela pessoa será chamada por Jesus. Então, assim, a nossa parte nós fizemos. Orientamos. A pessoa não quer mudar, aí não é um problema nosso, não é? Então, que seja misericordioso o nosso coração, assim como o coração de Jesus é misericordioso conosco. Porque também tem outra coisa. A gente não chega ali e pede perdão para Jesus na hora da Santa Missa, e a gente não quer o perdão dele. E por que quando alguém vem pedir o perdão, você tem essa dificuldade de perdoar, né? Então eu peço a Jesus para que te conceda a graça, né, de ser alguém que perdoa. É lógico que tem aquelas pessoas que não são cristãs, que estão em sua vida para te apurrinhar, que estão em sua vida para realmente maquinar mal. Essas pessoas, por Jesus, segundo a palavra, essas pessoas são consideradas pagãs.
Ou seja, essas pessoas são consideradas o quê? Elas são consideradas fora daquela irmandade, né? Ou seja, fora do cristianismo. Então o que você tem que fazer por essa pessoa? Reza apenas, né? Então eu peço ao Senhor Deus para que te conceda essa graça, de um coração cheio de amor, um coração igual ao de Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e até o próximo programa, se Deus quiser.